Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com a palavra, com o Senhor, e vamos seguindo. Hoje, o segundo dia dessa semana 46, terça-feira, dia 5, né, de novembro, e nós vamos ler o capítulo de Marcos, capítulo 13, tá? Marcos, capítulo 13. Esses dias a gente está olhando os textos que Jesus traz um pouco de fim dos tempos, né? Escatologia. Então Jesus começa a falar um pouco sobre como vai ser o tempo do fim, quais são os sinais, né? Então é o próprio Cristo mostrando para nós um pouquinho sobre esse cenário. Então hoje a gente vai ler Marcos capítulo 13 e ele vai falar também sobre isso. Então Marcos capítulo 13 diz assim: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? E Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou Vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem
Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Então, Marcos capítulo 13 fala desse mesmo texto que a gente leu ontem em Mateus 23, né? Ele começa lá em Mateus 23 falando um pouco sobre isso. Em Lucas capítulo 20 e 21 que a gente leu ontem, Jesus também já começa a falar sobre essas coisas que viriam antes do tempo do fim, antes da sua volta, né? E ele começa a demonstrar isso. Dou uma dica aqui para vocês, quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais esses textos, dar uma olhada, né, nos textos escatológicos, nos textos que falam sobre o tempo do fim, a gente tem um curso específico aqui no canal de escatologia, né? Então a gente conseguiu, através de um tempo que a gente se debruçou na palavra, extrair o máximo possível das escrituras a respeito desse assunto. Então tá lá, clica lá, escatologia aqui dentro do canal, vocês vão ver lá, tem bastante conteúdo dentro dos textos aqui dos evangelhos. A gente foi para Daniel, a gente foi para Ezequiel, a gente foi para Zacarias, a gente foi para Apocalipse, né? Então a gente deu uma esmiuçada em todos os textos que falam um pouco sobre essa questão escatológica, sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus, né? Então tá lá, fica aí à disposição de vocês para quem quiser estudar um pouquinho mais. Tá bom? Então, por hoje a gente fica aqui com Marcos 13. Amanhã a gente volta. A gente vai ler Mateus 24, que também vai estar falando sobre esse tempo do fim. A gente vai falar 2, 3 dias aqui a respeito disso. E aí depois, então, começa o martírio de Jesus, né? A sua prisão, a crucificação e assim sucessivamente. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.